Oi, gente, tudo bom? Boa tarde, aqui é a Carol, do canal Desaba Carol. E eu vou comentar com vocês, hoje já tô mais arrumada, peço desculpas por ontem, pelos palavrões, eu precisava desabafar. Então, hoje eu queria explicar um pouco, hoje eu tive uma crise de ansiedade, né, de depressão. Sabe quando tudo parece que não vale a pena, que você tá cansado, exausto, você quer sumir? Pois é, eu tive isso. Mas agora já tô melhor, graças a Deus. Ontem eu falei no vídeo sobre o abuso, né, que eu sofri. E por que eu nunca contei isso pra ninguém? Eu já contei pra um psicólogo, quando eu era mais nova. E a pessoa olha pra minha cara e fala: diz se você não gostou. Então o mundo desabou, né? De novo. Aí eu decidi que nunca mais ia comentar isso com ninguém e pronto. Mas o mundo tá muito complicado, esquisito, e tem muita criança sofrendo por falta de informação. Por falta de gente que nunca acreditou ou iria acreditar que isso podia acontecer com alguém que está perto de você. Mas acontece. Pedófilo não tem cara, não tem caráter, né? Pedofilia, abuso psicológico, abuso sexual, abuso físico, isso acontece sempre, onde a gente menos espera. Mas estou aqui para falar hoje. Eu fiz uma colinha aqui, tá, gente? A minha história um pouco da minha adoção, da minha história de vida. Eu sou filha adotiva, como eu falei pra vocês. Eu fui adotada com dias, pelo que eu saiba, né? Eu tinha um irmão, assim, o casal que me adotou tinha um filho antes de me adotar, né? E ele já faleceu. Ele faleceu um ano antes de eu nascer. O nome dele era Antônio Carlos. E a minha mãe ficou desesperada, porque era só os três, o casal e o filho. O filho tinha 21 anos, morreu durante um assalto, ele foi tentar ajudar. Ele era grandão, fortão, bateu nos caras que estavam dentro, mas o que estava fora do estabelecimento, foi de uma pizzaria, atirou nele. E ele faleceu. Minha mãe, meu pai trabalhava muito, era empresário. Empresário não, um executivo. Um executivo, trabalhava muito. E minha mãe, dona de casa, entrou em depressão. Minha mãe disse que quando o meu irmão Antônio faleceu, acharam que meu pai sumiu. Ficou 3 dias, acho que numa favela, bêbado, drogado, a gente não sabe. Que é uma dor que eu não quero experimentar na minha vida, perder um filho. E assim, a minha mãe, ela era muito católica, mas o meu irmão, Antônio Carlos, era espírita. Então a minha mãe foi aonde? Foi para Minas Gerais, acho que era Uberaba, já que ele tava, Uberlândia, foi ver o Chico Xavier. Chegando lá, minha mãe senta, conversa, conta o que aconteceu. Aí ele falou: não se preocupa, seu filho tá preparando uma pessoa para cuidar de você, uma menina. A mãe já tava com uns 40 e poucos anos, falou: esse velho tá doido, né? Aí o Chico pegou e tirou da perna um pelo da perna dele e deu pra minha mãe. Isso só o meu irmão Antônio Carlos fazia com a minha mãe pra provar que ele era macho de verdade, sabe? Ele tirava um pelo da perna sem... Esse, né? Dói, né? Tirar um pelo da perna sem fazer uma careta e dava: toma, mãe, pra provar que eu sou macho. E o Chico fez isso. Então minha mãe sabia que era a intervenção do meu irmão Antônio. E depois disso, uma amiga dela, pelo que ela me contou, que minha mãe já faleceu. Minha mãe faleceu quando eu tinha 16, sofria de diabetes, né? E diabetes é uma doença muito cruel e triste. E uma amiga dela falou: vamos no hospital que eu tenho um presente pra você.
vamos, né? Essa doida tá falando, vamos. Quando ela chegou no Hospital de São Paulo, tinha uma moça novinha, uma criança no colo. E ela não podia cuidar. Então, a minha mãe me disse que foi assim: nossa, eu perdi o meu e você dando o seu. Mas agora é minha. É minha filha, eu não quero contato com você, eu não quero mais saber. É minha. E como meu pai tinha alguns recursos naquela época, eu fui adotada brasileira, né? Cartório amigo deles e eu fui adotada. Como filha do casal Vieira de França, né? Pirangi de França. E foi uma das melhores coisas da minha vida. E eu sempre cresci escutando as histórias do meu irmão, como meu irmão Antônio era fantástico. Meu pai, ele desde muito cedo na Bahia, né? Meu pai era era baiano, filho de baiano, que para provar que era macho tinha que beber, né? A criança tinha que beber e ele foi do álcool experimentando. Aí depois que o meu irmão faleceu, aí ficou pior, né? E se aposentou e aí entrou no alcoolismo de vez. Peraí, deixa eu ver pra não fugir do foco. Então eu sempre escutei histórias do meu irmão Antônio, né? De como ele era fantástico, de como ele era um filho maravilhoso. E eu sentia um pouco de ciúmes com amor, aquela coisa, né? E anos depois, quando eu tinha... Também tenho que falar dessa parte, né? Que eu não sei se algumas pessoas que me conhecem sabem, mas eu fiquei sabendo da minha adoção de uma forma meio brusca. Eu estava na 4ª série, tinha 9 para 10 anos. A professora, eu não vou citar o nome, mas essa professora era extremamente abusiva. E ela chegava a agredir alguns alunos. Eu lembro que tinha uma menina na minha sala, Vanessa, e ela não tinha condições, os pais não tinham, de comprar um caderno melhor. Antigamente tinha aquele caderno... licença. Aquele caderno com a folha mais amarelada que você apaga e quase rasga o caderno. Eu vi a professora enfiar esse caderno na cara da criança. Sabe? Compra uma coisa melhor, se vira. Uma criança de 10 anos. Complicado, né? E aí, essa mulher veio bater em mim. E eu já tava começando a me posicionar na minha vida, né? De ter minhas opiniões. Eu falei, não, em mim você não vai bater não, meu bem. Fui na diretoria, falei, nem meu pai nem minha mãe me bate, né? E falei, ó, a professora tá batendo nos alunos. Só que chegou, né? O diretor chegou lá. E aí, gente, confere essa história? Todo mundo com medo, ninguém disse nada. Meu pai, como ele bebia muito, ele ia nos bares e contava a vida inteira dele, né? Ai, meu filho faleceu, eu adotei 2 crianças, que era eu e meu irmão. E todo mundo sabia da nossa história aqui pela cidade, de bar, né? E essa professora, uma vez, ela foi querer discutir alguma coisa assim. Eu sempre fui uma garota, assim, rebelde, revoltada. Pelo alcoolismo do meu pai, por esses abusos de eu não poder guardar pra ninguém, quer dizer, contar pra ninguém, isso foi ficando dentro. Então eu tive muitas atitudes de revolta na minha vida porque eu não conseguia me abrir. Só que eu acho que a gente tem que botar pra fora, né, as coisas. E é o que eu tô fazendo. Então, essa professora veio discutir e ela falou assim: você, Ana Carolina, é uma maldita adotada. Você não é ninguém, você é uma maldita adotada. Aí eu fiquei assim, não falei nada. Falei, até umas coleguinhas vieram perguntar. Eu falei, deve ser filha de um alien, alguma coisa assim. E aí cheguei da escola, mãe, a professora disse que eu era adotada. Que história é essa? Aí sentou. Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. Então, filhos, vocês não são filhos do nosso sangue e corpo, né?
não são filhos biológicos, mas são nossos filhos. Nós escolhemos vocês. Não tem essa. E como eu já tinha sofrido algumas coisas, eu entendi que aquilo... Eu não me revoltei com uma adoção. Eu me senti privilegiada por ter sido escolhida para fazer parte dessa família. E por ter sido enviada já antes pelo meu irmão. Porque eu via que minha mãe era uma pessoa que precisava de proteção, né? E eu sempre defendi minha mãe ferozmente. Eu nunca aceitei o alcoolismo do meu pai muito bem, só fui entender que é uma doença, o tanto que ele sofreu no final da vida dele, que a gente se uniu muito, tanto que hoje eu sinto muita falta dele e da minha mãe. Mas eu convivi mais com meu pai, né? A minha mãe eu convivi só até os 16 anos, eu a perdi muito rápido. Então foi bem doloroso. E isso me deixa muito revoltada. Porque imagina, um alcoólatra cuidando de 2 crianças. A gente estudava à tarde. Teve uma vez que meu pai foi buscar a gente, acho que era 8 horas da noite. A gente saía às 6, eu e meu irmão parado, e ele tava no bar, sabe? Tinha esquecido da gente, ué. Vamos fazer o quê? Né? Mas essa professora falou que eu era uma maldita adotada. Então a minha mãe botou ela na justiça. Ela não pode lecionar na cidade de Biúna. E a minha mãe, eu lembro que ela perguntou pra mim. Ela, filha, você decide. Essa mulher, ela merece lecionar ou não? Porque foi a sua vida que ela afetou, não foi a minha. Eu falei, mãe, ela tem uma filha, né? Ela precisa trabalhar. Então, foi isso. Ela não pode mais dar aula aqui em Biúna. Não sei como ela está. Anos depois, encontrei com a filha dela sem saber que era a filha dela. Conversei, troquei poucas palavras, assim, como uma pessoa qualquer. Oi, tudo bem? Uma conhecida, assim. E eu lembro que eu tenho uma amiga em comum que era amiga da filha dela. E falou assim... E a mãe dela chegou, né? Essa professora falou assim, o que você tá conversando com essa maldita? Isso daí destruiu a minha vida. Entendeu? A gente não tem a capacidade de destruir a vida de ninguém. Toda ação tem uma reação. A gente nunca pode esquecer disso. E hoje, como eu falei ontem, eu sou cristã. Não sigo nenhuma religião. Gosto muito de ler, né? Estou lendo Ave Cristo, do Chico Xavier, pelo Emmanuel. E eu gosto muito do espiritismo do começo. Os primeiros cristãos. E é assim que eu me considero. Quero me batizar nas águas, como Jesus fez. Quero entender melhor tudo isso. E para isso tem que se ler, pesquisar, ler a Bíblia. Mas eu acho engraçado, porque hoje... Ai, peraí, gente.